Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Eduardo Bulhões, do programa de pós-graduação em Geografia da UF Campus. Hoje faremos a sessão pública de defesa da dissertação de mestrado da candidata Tainá Batista Gomes. Ela produziu um trabalho intitulado Mapeamento de Indicadores e Parâmetros de Qualidade Ambiental na Orla de Campos dos Goytacazes, né, e vai defendê-lo aqui nessa sessão. Quero de antemão agradecer a presença, né, e a avaliação da professora Flávia Moraes Lins de Barros, do programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ, e gostaria de agradecer também a presença, né, e a avaliação da professora Maria Carla Barreto Santos Martins, do programa de pós-graduação em Geografia da UF. Né? Então, muito grato. Eu informo que já enviei para vocês o certificado de participação e agradecimento dessa banca, né? E agora eu passo aí a palavra para a candidata, né, Tainá Gomes. Você tem aí algo em torno de 30 minutos para apresentar o seu trabalho e depois a gente passa, né, para as arguições da banca. Conforme praxe, a gente chama para a primeira parte da avaliação a nossa convidada externa, né, a professora Flávia. Em seguida, a gente chama a professora Maria Carla para fazer suas contribuições. Então, boa sorte e até logo. Obrigada, bom dia a todos. Também queria agradecer a presença, né, de todo mundo, agradecer a banca, a Flávia e a Maria Carla, que desde a qualificação fizeram contribuições muito importantes para o trabalho, né? E vamos lá, vamos começar. Bom, como a Eduarda já adiantou, o trabalho está intitulado como Mapeamento de Geoindicadores e Parâmetros de Qualidade Ambiental na Orla de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. O meu orientador é o Eduardo Bulhões. Bom, aqui tem um esquema, né, que mostra como que o trabalho foi dividido. Então, a gente vai ter o sumário, a revisão bibliográfica, área de estudos, métodos, resultados, discussões, considerações finais, as referências e um apêndice A, que seria a nossa ficha de campo, né, que foi utilizada para o monitoramento e para o levantamento dos dados. Na introdução, a gente trabalhou um pouquinho sobre o processo histórico, né, de ocupação do litoral, falamos um pouquinho sobre a exploração do litoral, ainda trabalhando lá num contexto de colonização, e falamos também sobre a dinâmica e a fragilidade dos ambientes costeiros. Essa junção de fatores leva, então, à necessidade de um ordenamento e gerenciamento das áreas costeiras, e aí a gente já parte para uma política, né, de gerenciamento costeiro que parte desde da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar até, né, uma política mais local, um instrumento, né, que seria o projeto Orla. Então, a gente faz toda essa trajetória para, enfim, chegar na nossa área de estudo, né, no nosso ponto de estudo. Os objetivos do trabalho, a gente tem como objetivo geral, né, produzir um diagnóstico ambiental da Orla para subsidiar as novas ações do projeto Orla, e especificamente aplicar metodologicamente geoindicadores e parâmetros de qualidade ambiental ao longo da orla do município de Campos, consolidar um protocolo de monitoramento dos geoindicadores, dos parâmetros, né, para ser reaplicado não só na área de estudo, mas também em outras áreas, reclassificar as tipologias da orla marítima, né, municipal, a partir dos parâmetros de qualidade ambiental. Foi uma das sugestões durante a qualificação a gente fazer esse contraponto de como estava o projeto Orla, né? O que a gente avançou, o que a gente mudou em 10 anos, vamos colocar aí, do início dos trabalhos do projeto Orla no município de Campos. E também identificar as tendências de vulnerabilidade, né, do meio físico a partir dos geoindicadores, sobretudo de vulnerabilidade à erosão costeira. E aí, como problemática e justificativa, a gente tinha, então, a questão da falta de dados primários, né, para essa área de estudo, falta de monitoramento e um banco de dados muito simples ainda, né? Então, isso justifica esse trabalho, esse diagnóstico e esse protocolo de monitoramento da área. Suprir essa carência de dados primários, né? E promover uma metodologia que possa ser reaplicada
como eu falei, não só na área de estudo, mas também em outros lugares. Bom, aqui está um pouquinho de como que ficou organizada a revisão bibliográfica, e a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente cada uma delas, bem rapidamente. Bom, as dinâmicas dos ecossistemas costeiros, a gente precisa avaliar desde o processo de mudança, né, do nível do mar, as dinâmicas locais, né, erosão, sedimentação, oscilação das marés, de ondas, transporte de sedimentos, as dunas ou mobilização de dunas, restinga, enfim. Também considerar que são ambientes completamente dinâmicos, né, e que concomitante a isso a gente tem as ações antrópicas, né, intervenções humanas que agem junto com essa dinâmica dos ambientes costeiros. Então, a gente vai ter aí níveis de alteração de paisagem de acordo com essas mudanças, né? Então, é isso que a gente tentou mensurar com os parâmetros de qualidade ambiental. O nível de alteração da paisagem frente à intervenção humana e essas dinâmicas costeiras. A gente tem aí um breve histórico da ocupação do litoral norte fluminense, né, que foi habitada aí pelas comunidades tradicionais goitacás. O processo de colonização, a gente tem a capitania hereditária São Tomé, né, nessa região. A reivindicação por parte dos jesuítas em todo o processo histórico, né, de mudança de capitanias hereditárias para as Seis Marias, e então o início de um processo intenso de drenagem dessa área, né, alagadiça, de planície, com a abertura de canais, né, em função de uma mudança socioeconômica para atender as demandas da agropecuária, né, que se iniciava aí nessa área. A gente tem ainda a efetivação do DNOS, né, que centralizava todo esse trabalho aí de drenagem dessa área, de canais. Bom, nas dinâmicas costeiras frente à ocupação, a gente vai precisar considerar essa ocupação intensa e esses interesses econômicos diversos, não só na nossa área de estudo, mas em todo o litoral brasileiro, as dinâmicas costeiras, as obras costeiras, que têm impacto diretamente no fluxo sedimentar, na mobilização de dunas e outros mecanismos, né, da costa, os impactos, né, dessas obras de defesa do litoral, e então a necessidade de um planejamento urbano e uma legislação específica para a zona costeira. No planejamento ambiental e gerenciamento costeiro, a gente fez, então, uma linha do tempo, começando desde o Programa das Nações Unidas, né, para o meio ambiente, lá na década de 70 ainda, em meio aí às conferências ambientais, até a gente chegar em um ponto mais local, que seria esses decretos, né, o decreto 5.300, que vai prever aí a elaboração de políticas e instrumentos para gerenciamento, né, da Orla, prevê inclusive o projeto Orla, né, que seria aí o plano de gestão, né, da zona costeira. Prevê também o decreto 5.300 a classes, né, de orla. A gente precisa aí, então, definir e classificar essa orla. E dentro dessas classes a gente tem as tipologias, que seriam a descrição mais específica dessa orla, né? Então, a classe, ela é definida a partir do suporte físico e do tipo urbanístico, e a tipologia dentro desse percentual, né, de urbanização, a gente vai ter a caracterização dessa orla, se ela é exposta e urbanizada, ou não exposta, ou uma orla abrigada e urbanizada, enfim. E aí, em 2015, a gente tem a Lei 13.240, que vai descentralizar, de fato, a gestão, né, da União e da autonomia aos municípios costeiros para gerenciar e liderar esse processo de monitoramento, né, e esse planejamento ambiental para os municípios que estão aí na linha de costa. Bom, os estudos de indicadores, eles são utilizados na tentativa de apreensão da realidade de fenômenos e de processos. Os indicadores ambientais a gente costuma chamar de geoindicadores, né? Que podem variar aí não só em áreas de estudo, em temas,
mas também como eles são utilizados, e aí a gente tem inúmeros exemplos, né, de aplicação de indicadores para monitorar um ambiente, para monitorar processos, né, ambientais, e a gente também trabalha e aborda vulnerabilidade costeira. A gente faz uma revisão conceitual a partir de Lins de Barros 2010, que também trabalha sobre erosão costeira e em outros trabalhos, né? E aborda, sobretudo, o risco e a vulnerabilidade desses ambientes frente à erosão costeira. E aqui no trabalho a gente, a partir de Correia 2013, utilizou os geoindicadores para mensurar essa vulnerabilidade à erosão costeira. Lá na frente a gente vai detalhar um pouquinho sobre esses resultados. Bom, sobre a área de estudo, a gente precisa contextualizar, né, que ela está no macrocompartimento da bacia de Campos, né, uma planície costeira, com uma feição de destaque, que é o delta do Paraíba do Sul, né, da Foz. As oscilações do nível do mar lá do período quaternário, a gente tem aí evidenciado pelas cristas de praia, que a gente consegue ver nessa primeira imagem. Em um aspecto sedimentológico, a gente vai ter areias médias e grossas, um clima de onda de leste e sul, enfim. Sobre os aspectos socioeconômicos, a ocupação inicial foi por parte de pescadores, né? A gente tem um problema estrutural de falta de estaleiros e áreas destinadas à produção e construção de barcos. A área também conta com uma urbanização de domicílios permanentes de veraneio, né, uma infraestrutura de turismo, de lazer. A atividade econômica ainda é na pesca artesanal, e a gente vai ter também 2 unidades de conservação nessa área, que é o PELAG, nessa unidade 1, e a APA Lagamar, na unidade 3. Essas unidades, elas estão divididas, né, em trecho de orla a partir do que foi feito aí no plano de gestão integrada, né, da zona costeira, no PGI, lá em 2010. Bom, sobre a nossa fundamentação teórico-metodológica, a gente dividiu em partes, né? Primeiro, a gente teve um trabalho de escolha dos geoindicadores e de parâmetros de qualidade ambiental específicos para essa área de estudo, que se aplicava a essa área de estudo. A adaptação da área ao PGI, né, ao Plano de Gestão Integrada da Orla, que já tinha sido realizado. Então, como o objetivo do trabalho era propor uma metodologia de monitoramento, então a gente utilizou os mesmos trechos, né, que foram, e as mesmas unidades que foram definidos lá no PGI. Em uma fase de pré-campo, a gente estruturou a planilha, né, de campo, utilizando, obviamente, esses parâmetros de qualidade e os geoindicadores. E, num pós-campo, a gente organizou esses dados coletados, associou aos dados secundários, né, interpolou esses dados secundários, fez o processamento de dados e elaboramos mapas e tabelas com esses resultados. Bom, os parâmetros de qualidade, eles se dividiram entre ambientais, sociais e econômicos, né? Como eu disse inicialmente, eles vão medir o nível de alteração da paisagem e foram classificados entre baixo, com peso 1, médio, peso 2 e alto, peso 3. Já os geoindicadores, eles se dividiram nesses que estão no quadro, né? Grau de exposição, glonometria, estado da vegetação, entre outros, e foram classificados em nível de vulnerabilidade à erosão costeira. Também mensurados a partir de um nível baixo, com peso 1, médio, peso 2 e alto, peso 3. Bom, sobre os resultados, né, e a discussão sobre eles, a gente tem resultados que foram produzidos, né, como eu falei, seguindo aí o que estava estabelecido no PGI. O último levantamento foi realizado no dia 14 de novembro de 2020, e a gente teve a elaboração de quadros e 4 mapas principais, né, abordando os geoindicadores e os parâmetros de qualidade ambiental.
Bom, sobre o nível de alteração, a gente vai ter aí, nos parâmetros de qualidade ambiental, a unidade 1, com nível de alteração baixo, sobretudo em função da presença do PELAG, né, dessa unidade de conservação. A unidade 2, com média alteração do nível, médio nível de alteração da paisagem, desculpa, em função da diminuição da vegetação nativa, maior infraestrutura urbana. A unidade 3, a gente vai ter uma variação de média para baixa entre os pontos, em função de um afastamento médio, né, do núcleo urbano e também da presença da APA Lagamar, criada lá em 93. Nos parâmetros de qualidade social, a gente também vai ter uma variação entre os pontos, né, mas a unidade 1, ela demonstra nível baixo, mais uma vez representando o resultado da presença do PELAG, né, de comunidades tradicionais. A unidade 2, nível médio, né, estrutura de saneamento básico mais consolidada, um núcleo urbano. E a unidade 3 aí, com uma variação, né, de médio para baixo, à medida que a gente se aproxima do ponto 14, né? Eu acho que, falando assim, fica um pouco confuso, mas no mapa isso vai fazer mais sentido. E os parâmetros de qualidade econômico, né? A gente vai ter aí a unidade 1 com um processo variável também em função da pressão imobiliária, da presença de comunidades tradicionais. Mais uma vez, a presença do PELAG tem um grande impacto nesse parâmetro. A unidade 2, que apresenta maior, né, pressão imobiliária, uma atividade hoteleira, de turismo e a pesca. E a unidade 3, né, que vai variando aí de médio para baixo, à medida que a gente vai se distanciando dessa unidade 2, com a redução, né, da pressão imobiliária, e o ponto 14, né, que se destaca aí por causa do uso agrícola, da maricultura e do tráfego aquaviário. Aqui nos mapas, a gente vai conseguir ver isso melhor, né? A gente colocou essa tabela que foi um dos resultados, né, produzidos. E aí a gente destaca a cobertura da vegetação nativa, né, para a gente entender essa variação da unidade 1 para as outras unidades. Então, a gente vê que a unidade 1 ela apresenta nível de alteração baixo, sobretudo nesse parâmetro, em função do PELAG. A presença, né, e o grau de proteção das unidades de conservação. Vale lembrar também que essas unidades, ainda sem manejo, né, sem plano de manejo, elas trazem determinadas influências, né, para esses ambientes. E também há construções irregulares, né, que nessa unidade 2 e início da unidade 3, aí a gente vai ver a presença. No trabalho completo, a gente também tem algumas imagens que podem representar esse parâmetro. E aqui foi um mapa, né, produzido a partir desse resultado. Então, a gente consegue ver aí os pontos, né, os trechos de orla de monitoramento e os resultados, né, alteração da paisagem aí, de acordo com esses parâmetros de qualidade ambiental. Bom, nos parâmetros de qualidade social, a gente vai ter aí a presença de comunidades tradicionais, que é um fator relevante, né, para a gente medir aí o nível de alteração da paisagem. A gente vai observar que aqui no início da unidade 1, que é uma área bem distante do adensamento urbano, ela demonstra um nível muito baixo, né? E à medida que a gente vai se aproximando da unidade 2, a gente vai vendo o adensamento, né, desse núcleo urbano, distanciamento dessas comunidades tradicionais. A concentração de domicílios de veraneio, obviamente, está concentrada aqui na unidade 2, né, que é a área mais adensada, e a cobertura urbana ou urbanização, né, que vai de encontro a essa unidade. Essas siglas que a gente encontra na tabela, né, NSA, não se aplica, porque o parâmetro nesse ponto, então, não se aplicava. Então, para não alterar, né, o resultado final, a gente decidiu não considerar esses parâmetros, né, em cada ponto que vocês conseguem ver aí na tabela.
Bom, aqui o mapa produzido, então, a gente consegue ver que aqui na unidade 1, o trecho 4 e 5, né, já está fora aí um pouco do PELAG, então a gente consegue ver o início de um adensamento urbano, a unidade 2, como eu falei, que se destaca, né, em relação a isso, e aqui a unidade 3 a gente tem uma variação, né, uma área de menos adensamento, uma área que vai ser mais adensada, que é uma área que está em expansão urbana nesse litoral. Por fim, a gente tem aqui os parâmetros de qualidade econômico, né? Então, a gente tem a pressão imobiliária, que não vai se aplicar na unidade 1, em função da unidade de conservação, o uso agrícola, né, que se destaca aí na unidade 2, sobretudo, e as atividades petrolíferas, né? Essa área aí tem influência de tráfego de embarcações com essa atividade, que pode representar algum tipo de alteração, né, na paisagem considerável. Então, toda a orla foi classificada aí como média, né, médio nível, em função desse tráfego de embarcações. Aqui o mapa, então, desses parâmetros, né, os parâmetros econômicos. Aqui algumas imagens, né, para a gente se familiarizar um pouquinho com a área de estudo. Então, como eu falei, a unidade 1, ela tem parâmetros bem específicos em função da unidade de conservação. A gente consegue ver isso pelas imagens, né, uma área mais preservada, com mais integridade, né, desses parâmetros, sobretudo os ambientais. A unidade 2, que é onde realmente apresenta um adensamento urbano, então a gente vai ver a presença de quiosques, a questão dos barcos, né, e uma restinga, uma vegetação nativa mais alterada em função desse adensamento urbano. E na unidade 3, a gente vai variar aí um pouco de pontos com maior adensamento e pontos com menos adensamento, a construção de imóveis, né, em estado de irregularidade, aí em cima da vegetação nativa, uma vegetação também bem já desgastada, né, alterada. E para o final a gente já consegue ver um menor adensamento urbano, né? Bom, sobre os geoindicadores, a gente classificou de acordo com aqueles indicadores, né, do quadro que a gente já viu aqui na apresentação, e a gente classificou de forma assertiva os trechos, né, como vulnerabilidade média, exceto o início da unidade 1, e a gente avaliou os geoindicadores, né, trabalhando aí a questão da vulnerabilidade à erosão costeira, só que a gente identificou que, de forma assertiva, a gente considerou quase todo o litoral com média vulnerabilidade, mas a gente encontrou alguns obstáculos em relação a alguns trechos, né? A metodologia talvez não tenha conseguido capturar algumas nuances de alguns trechos que no trabalho a gente consegue ver fotos, por exemplo, de trechos que têm erosão já em nível elevado, né? Então, talvez sem um monitoramento constante, a gente não consegue capturar essas nuances, e também com uma estatística de média simples, talvez isso também não seja o ideal. Então, uma das conclusões, né, um dos resultados que a gente tem sobre os geoindicadores é que, para monitorar esse litoral, a gente precisa de um banco de dados, né, que tenha dados anteriores de alguns geoindicadores específicos, que podem ser mais indicativos do que outros. Como a gente pegou essa metodologia lá de Correia 2013, no trabalho dele, ele monitora através de perfis, né, de praia, um levantamento desde 2007 até 2013. E aí ele consegue fazer essa relação e consegue apontar que onde esse litoral, né, no caso o litoral de Cabo Frio, que foi o trabalho dele, onde a gente tem trechos de potencial à erosão, né, que estão mais suscetíveis à erosão costeira.
Então, como a nossa problemática é justamente um banco de dados que ainda não conta com monitoramento constante, que não conta com dados, né, amplos, a gente identificou, né, que talvez nesse tipo de metodologia a gente não consegue capturar essas nuances pontuais do litoral. A gente classifica de forma homogênea, né, que quase todo o litoral tem essa vulnerabilidade média à erosão costeira, mas pontualmente a gente não consegue classificar os pontos de erosão já em nível mais elevado, tá? Em função desse déficit no banco de dados e em função, né, de uma média talvez simples que não pondera os indicadores de forma considerável, né? Indicadores esses que podem ser fixos ou variáveis. Variáveis como escarpas, né, e fixos como o grau de exposição dessa praia. Bom, aqui então a gente tem a tabela, né, dos geoindicadores. Então, como eu falei, a gente tem o grau de exposição, a granulometria, a vegetação, as dunas frontais, que é um indicador muito importante quando se trabalha a erosão costeira, né, porque funciona como aporte de sedimentos para esse litoral. A largura da berma, que, como eu falei, em Correia, foi um indicador quase que determinante para monitorar esse litoral e ver se ele está de fato exposto à erosão ou em casos muito específicos, né, em ocorrências muito específicas, em eventos específicos. A questão da concreção de minerais pesados, as escarpas, a partir do momento que esse monitoramento de perfis, né, de praia é constante, você consegue monitorar essas escarpas e então saber de um indicativo de vulnerabilidade à erosão. E a presença, né, de obras de contenção, turfeiras, enfim. Bom, outro resultado que a gente teve na pesquisa foi esse comparativo, né, das classes e tipologia de orla, de 2010, que foi quando foi elaborado o PGI, até 2020, né, que foi a coleta de dados da pesquisa. Então, a gente vê a mudança de alguns trechos de orla, né, de classificação. Então, aqui à esquerda, a gente tem as classes em 2010 e como ficariam as classes em 2020. A gente classificou isso a partir dos parâmetros de qualidade ambiental, né? No trabalho também a gente tem uma tabela que demonstra como classificar, né? Como eu falei no início, as classes são classificadas a partir do suporte físico e o tipo urbanístico dessa orla. Então, como a gente classificou isso nos parâmetros de qualidade social e econômica, a gente tinha condição de classificar essas classes de orla. A gente vai observar que no ponto 3 da unidade 1, a gente vai ter uma mudança de classe B para classe A, em função da presença, né, do início aí do PELAG, que foi em 2012. E na unidade 3 também se destaca o ponto 11, que passa de classe B para classe A atualmente, em função desse distanciamento, né, do núcleo urbano da unidade 2, em uma área de pouco interesse, né, imobiliário, vamos dizer assim. Aqui no quadro à direita, a gente vai ter a tipologia de orla, né? Então, como eu falei, a tipologia ela vai descrever dentro dessas classes. Então, a gente vai ter uma orla exposta, não urbanizada, orlas em processo de urbanização, né, que podem estar passíveis a adensamento urbano, orla de interesse especial em áreas de processo de urbanização, enfim, a gente tem uma tipologia aqui vasta em relação a essas classes, né, enfim. E aqui a gente consegue ver esses dois mapas comparativos, né, distribuição das classes e tipologia de orla no ano de 2010, que foi formulada aí lá na primeira oficina do projeto Orla, né, da área de estudo. E à direita a gente tem aí essas classes e tipologia agora no ano de 2020, já com a presença do PELAG e da APA Lagamar, que a gente consegue ver algumas mudanças, né? Eu coloquei aí um círculo vermelho para a gente destacar justamente aqueles pontos que mudaram de classificação. Então, a gente tem aí esse ponto
na unidade 1, que passa de B para A em função do PELAG. A gente consegue ver essa manchinha em verde claro que demonstra, né, a influência do PELAG na mudança dessa classificação de orla. Na unidade 3, a gente vai ter 2 pontos, né, de mudança. Então, a gente tem um de B para A aí no finalzinho da Apalagamar, né? E essa mudança aí de A para B em função da expansão urbana nesse trecho específico, né? Então, como a gente já estava menos falando, a unidade 3 ela vai variar em trechos de mais urbanização e menos urbanização. Bom, para as considerações finais, é muito importante dizer que essa pesquisa ela foi uma parceria, né, entre a universidade e o Centro de Informação de Dados de Campos, que é o SIDAC. Todos esses dados levantados, a gente vai alimentar não só o banco de dados da UF, né, sobretudo do Laboratório de Geografia Física, mas também da subsecretaria do SIDAC, né, aí, oferecendo esses dados e esse suporte, né, para ações futuras do projeto Orla. O formulário de campo ele se mostrou de fácil aplicação, desde que o observador tenha algum conhecimento prévio sobre a Orla, e se mostrou também importante para algumas informações complementares, como de saneamento, que em alguns casos pode ser de difícil observação. Além de ser um ponto fácil de maior facilidade de levantamento em campo, a gente também consegue depois contrapor isso com dados secundários, né, do IBGE, por exemplo. Bom, o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro prevê esse monitoramento da orla e um protocolo utilizado na pesquisa se mostrou adequado para atender esse monitoramento que é previsto no projeto Orla. O protocolo também atendeu a demanda de classificação de orla, identificando as tipologias observadas nos manuais, né, através de análise simples perante os resultados dos parâmetros de qualidade. E como eu falei, né, sobre os geoindicadores, essas tendências, né, de vulnerabilidade à erosão costeira, o protocolo ele teve sucesso em identificar que quase todo o litoral tem vulnerabilidade média, mas não foi o suficiente para capturar essas nuances, né, pontuais em função dessa falta de dados e esses dados serem comparativos, né, em outros períodos, em outra escala de tempo. Bom, é isso, muito obrigada. Queria dizer que na pesquisa eu sempre falo nosso trabalho, a nossa pesquisa, em função dessa parceria que foi muito importante, né, entre universidade e gestão pública, né, representada aí pelo SIDAC. Então, desde o trabalho de campo até a elaboração dos resultados, de tabelas, de pessoas que poderiam ter algum tipo de informação relevante, foi realmente um trabalho em equipe. Então, muito obrigada a todos envolvidos.